promessa, tranquilizando quem utiliza o transporte público em Campinas. Havia uma possibilidade de paralisação nesta segunda-feira do transporte público, assim como ocorreu na última sexta. Os motoristas sexta-feira das empresas concessionárias Unicamp, VB1, VB3 e Campbus, que operam 161 linhas municipais, fizeram um protesto motivado por pauta salarial. Atrasaram na sexta-feira em 2 horas a saída dos ônibus da garagem. A Operação Paese foi ativada na sexta-feira, com 23 ônibus e agentes de mobilidade urbana deslocados para os principais terminais de Campinas, tentando obter um impacto menor para a população, orientando sobre como seria a manhã de sexta. Pois bem, na madrugada de domingo para segunda-feira, um novo movimento surgiu nas garagens, resultando em uma assembleia por volta de 2 da madrugada nesta segunda-feira. E os trabalhadores optaram por continuar rodando normalmente a partir das 4 horas da manhã. Segundo o sindicato da categoria, uma nova proposta foi recebida pela categoria, pelos trabalhadores, feitas pelas empresas, essas propostas, e ela vai ser avaliada em um novo encontro com os trabalhadores, previsto para amanhã. Qual é a grande cobrança por parte dos motoristas e de outros profissionais que operam as linhas de ônibus em Campinas? O Sindicato de Motoristas e Cobradores, cobrador já ficou no passado, né? Eles estão pedindo um reajuste acima da inflação, enquanto as empresas oferecem apenas 5,53%, equivalente à reposição inflacionária do período cobrado. Aí, o que está acontecendo hoje, agora, neste momento, 10 horas e 8 minutos. Toda a frota do sistema de transporte público em Campinas está operando normalmente. Não houve a paralisação. A INDEC afirma que está monitorando o sistema e, se necessário for, vai mais uma vez ativar a Operação Paese. Paese é Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a situações de emergência, que na sexta-feira, na prática, se resumiu a estender o horário das linhas do ônibus chamado Corujão, que faz o transporte durante a madrugada, estendendo para o início da manhã, e colocando em circulação mais ônibus da frota alternativa, aqueles micro-ônibus que são trabalhos realizados por cooperativas e não por essas empresas concessionárias. Então, a INDEC está monitorando hoje. Se houver alguma paralisação surpresa, como foi na sexta-feira, os veículos de transporte alternativo passam a atender as linhas das demais concessionárias. A INDEC conseguiu, ainda na sexta-feira, uma liminar junto à Justiça do Trabalho que determina que as empresas disponibilizem 70% da frota em horário de pico, das 6 às 8 da manhã, das 5 da tarde às 7 da noite, e 40% da frota nos demais horários. Se essa decisão não for cumprida, a Justiça do Trabalho determinou uma multa de R$1.000 por trabalhador parado. A decisão ainda prevê uma multa de R$10.000 por ato comprovado se o sindicato da categoria promover ou estimular atos de violência física ou moral contra os trabalhadores que não aderirem ao movimento. Então hoje, pé no freio, a categoria se reuniu, mas decidiu continuar rodando com os ônibus até uma nova reunião amanhã. E claro que o jornalismo da Band segue monitorando e trazendo as atualizações para você que utiliza o transporte público na cidade não ficar na mão. A gente lembra que o movimento grevista é autorizado por lei, mas existem regras para que a população não seja impactada diretamente com o que é direito do trabalhador, mas também é direito do campineiro que já paga caro numa passagem de ônibus, pelo menos ser informado com antecedência quando uma paralisação ocorrer, para que o trabalhador possa se organizar. Isso não aconteceu na sexta-feira. Hoje, o campineiro já foi trabalhar com pé atrás, olhar desconfiado,
mas nesta segunda-feira não há previsão para uma nova paralisação. Para você que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior paulista, muito obrigado a quem está agora no sistema Anhanguera Bandeirantes. As condições da pista são aquelas clássicas para o horário. No sentido interior, pistas liberadas, não há trânsito nem na rodovia dos Bandeirantes, nem na rodovia Anhanguera. No sentido São Paulo, o motorista enfrenta lentidão na Anhanguera, trecho que passa por Jundiaí, pouco à frente ali do bairro Tulipas, em Gordadouro, próximo à região da Vila Hortolândia, no entroncamento com a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Aí sim, motorista ao acessar a pista que leva a Itupeva, Cabreúva, mais adiante a Salto, aí encontra lentidão por excesso de veículos. Lentidão também na chegada à cidade de São Paulo, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. O motorista não consegue fugir do trecho em função da lentidão nas marginais. Lembrando que hoje o rodízio na capital paulista, proibindo a circulação de veículos com placas finais 1 e 2, e vai ser retomado no horário de pico durante o período da tarde e noite na cidade de São Paulo. Na rodovia Santos Dumont, o motorista faz uma boa viagem tanto sentido Indaiatuba quanto para quem está chegando agora a Campinas. O mesmo vale para Campinas Mogi, a SP-340, que nós dizíamos que na sexta-feira estava com um acidente atípico depois que um caminhão tombou carregando madeira e somente no final da sexta-feira que aquele material todo foi recolhido, mas hoje já não há nenhum reflexo. Desde o final de semana o motorista não vê mais o local onde aconteceu essa batida ou esse tombamento do caminhão. E o motorista está bem, está sem nenhum ferimento, se recuperou bem deste susto. Para a gente fechar o giro das estradas, a rodovia Dom Pedro I enfrenta trânsito lento na pista sul da rodovia, trecho de Campinas, com fluxo maior entre os quilômetros 141 e 138. Então, a lentidão é para quem está entrando na rodovia Dom Pedro, saindo da Anhanguera e acessando o sentido Vale do Paraíba, principalmente na chegada ao trevo de Barão Geraldo, entre o 141 e o quilômetro 138. Não há registro de acidentes, felizmente, na manhã desta segunda-feira, pelo corredor Dom Pedro I. Já para quem circula pelas ruas de Campinas, atenção a um bloqueio que acontece nesta manhã e que vai continuar até metade do mês de agosto. Trânsito bloqueado em trechos das ruas Joaquim Roberto de Azevedo Marques e Alaíde Nascimento de Lemos. Ruas essas que ficam na Vila Lemos aqui na cidade. A obra anti-enchente do bairro começa hoje. Os trabalhos, portanto, devem durar cerca de 2 meses. A INDEC vai interromper, ou já interrompeu nas primeiras horas do dia, o trânsito para dar a sequência às obras de contenção de inundações que vão resultar no reservatório RP1, construído sob a Praça de Esportes do Jardim Paranapanema. Das obras anti-enchentes, essa é a que mais está andando. É a que mais está até aqui com obra avançada e que promete diminuir os impactos nas enchentes da região da Avenida Princesa do Oeste. A rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques está bloqueada no trecho entre a Avenida Guarani e a Avenida Imperatriz Dona Amélia. O desvio acontece pela própria Avenida Guarani e pela rua Avanhandava. A rua Alaíde Nascimento de Lemos está interrompida no trecho entre a Avenida Guarani e também a rua Avanhandava, com desvio pela Avenida Imperatriz, pela Dona Amélia, Imperatriz Dona Teresa Cristina e pela própria Avenida Guarani. Então veja, a Avenida Guarani não está bloqueada completamente. A Avenida Guarani é que sai do Brinco de Ouro e dá acesso até a Moraes Salles. Mas tem alguns trechos interditados e aí é necessário entrar no bairro, uma área residencial que vai ficar mais movimentada nesses dias de obras. A linha de ônibus 367, que faz Jardim Baronesa, terá 3 pontos de parada transferidos a partir de agora. Um no sentido centro-bairro, que fica na rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques, e 2 na Alaíde Nascimento de Lemos, uma sentido bairro e outra sentido centro. A região também abriga algumas escolas infantis. Isso pode impactar o transporte escolar, que deve também seguir os desvios sugeridos. O acesso
local às instituições vai ser preservado. O trânsito até chegar à escola, não. Mas o acesso aos colégios vai ser preservado nesse trabalho que já começou nesta segunda-feira. Se você tiver algum problema, alguma dúvida de sinalização, tem algum local que não está com as placas devidas, telefone 118-118 é o Fale Conosco da Indec. Ligou, a máquina demorou para atender, tem um número que você pode mandar mensagem de WhatsApp. O DDD é o 19 3731 2910. 3731 2910. Esse número também vale para contatos para qualquer outro problema, não apenas para essa situação que eu estou reportando para você ali próximo ao Estádio Brinco de Ouro. Tem algum problema na cidade, semáforo que não está funcionando, alguma sinalização comprometida, 3731-2910. Você pode ligar nesse número ou enviar mensagem via WhatsApp. 10h17, vamos girar um pouco o que acontece também na nossa região, porque o susto ontem no centro de Vinhedo, meus amigos, minhas amigas. Olha, eu não sei o que eu faria nessa situação. Uma onça-parda foi flagrada tirando uma soneca dentro de um lava-rápido no centro de Vinhedo. Isso aconteceu na rua Humberto Pescarini. O animal foi resgatado sem que ninguém se ferisse e sem que a onça também tivesse qualquer ferimento. O dono desse lava-rápido acionou o corpo de bombeiros durante a tarde, 4h15 da tarde. Disse, olha, tem um animal que eu achei que era um gato, mas quando a gente viu não parava mais de acabar o gato, porque era uma onça-parda, conhecida também em algumas regiões do Brasil como sussuarana. Uma força-tarefa formada por veterinários da Associação Mata Ciliar de Jundiaí foi até a cidade de Vinhedo, trabalhando com os guardas municipais ambientais e com o corpo de bombeiros para realizar o resgate. A onça precisou ser sedada, mas não sofreu ferimentos. O animal foi encaminhado à Associação Mata Ciliar em Jundiaí, passa por avaliação médica, recebe os cuidados necessários. E aí é um trabalho por uma equipe profissional especializada no atendimento a esses animais de grande porte. Se o animal estiver saudável, não estiver ferido, se ele estiver em condições de voltar à natureza, ele vai ser devolvido a uma área de mata, devidamente microchipado, para daí ter um monitoramento das áreas urbanas por onde ele possa caminhar. Se entender que esse é um animal que já está cevado, ou seja, acostumado a lidar com o ser humano, que ele na natureza está em risco, ele pode viver em cativeiro. Mas a prioridade sempre é devolver o animal ao seu habitat. Não foi a primeira vez que a gente viu o animal silvestre aparecendo em área residencial. O aparecimento de animais como onças em áreas urbanas está se tornando mais frequente nos últimos anos e os especialistas dizem que é devido a fatores como desmatamento, fragmentação dos habitats, busca por alimentos e mudanças climáticas. Esses fenômenos forçam os animais a se aproximarem das cidades, o que reforça a necessidade de ações de conscientização e prevenção para garantir a segurança tanto das pessoas quanto da fauna. Se acontecer com você, se deparar numa rodovia, numa área urbana com um animal silvestre, recomendação é óbvia, não chegue próximo a ele. Não tente, por conta própria, conter o animal, fazer com que ele fuja, porque aí ele vai para uma outra área também, colocando em risco outros seres humanos. 193. Liga para o Corpo de Bombeiros que os bombeiros imediatamente vão te dar a orientação para a cena que você está vendo e vão ao local para fazer o resgate do animal silvestre. 10 horas da manhã e mais 20 minutos. Final de semana também marcado por uma tragédia aqui no nosso interior paulista. Um acidente envolvendo um balão que terminou com a morte de uma mulher que era uma turista naquele local e com 11 pessoas feridas. Juliana Alves Prado Pereira trabalhava como analista de recrutamento e seleção. Estava nesse grupo na cidade de Capela do Alto, região de Sorocaba, e a história terminou com a prisão de quem estava no comando desse balão. Você vai entender os motivos na reportagem do Edilson Júnior, que esteve no local da queda, conversou com testemunhas e também com o guarda municipal Wesley de Oliveira, para a gente entender
passo a passo dessa ocorrência. Este vídeo, gravado minutos antes da queda no domingo de manhã, registrou o momento em que o balão começou a perder altitude. Não chovia no momento do acidente. O balão foi encontrado por guardas municipais nesta propriedade que fica na zona rural da cidade de Capela do Alto, a 150 quilômetros da capital paulista. Chegamos ao local, realmente existia bastante pessoas, não conseguimos separar, porque às vezes tem pessoas que vêm para ajudar, outras pessoas que eram vítimas, então a gente separou aquela situação. Tivemos que romper o alambrado, né? Este homem chegou no local poucos minutos após a queda. Eu vi os pessoal assustado, a ambulância fazendo os cora, a polícia, né? E socorremos o pessoal que saiu, que não se machucou, né? De acordo com a Guarda Civil Municipal, o balão veio da cidade de Boituva. No momento do acidente, 33 passageiros e 2 tripulantes estavam a bordo. Uma mulher foi socorrida com ferimentos graves, mas morreu no hospital. A vítima fatal era Juliana Prado Alves, que tinha 27 anos e trabalhava como psicóloga. De acordo com os familiares, que estavam abalados e não quiseram gravar entrevista, ela e o marido vieram de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, para passar o dia na cidade de Boituva, onde fizeram o passeio de balão. O homem também foi encaminhado a um hospital com diversos ferimentos. Outras vítimas também foram encaminhadas ao pronto atendimento com ferimentos leves. O caso foi registrado na delegacia da cidade de Tatuí. O piloto alegou em depoimento que uma rajada repentina de vento teria causado o acidente e que quando o balão se aproximou do solo, alguns passageiros tentaram pular, deixando a estrutura mais leve e provocando a perda de controle. Ainda de acordo com a investigação, o piloto não possuía registro para conduzir o balão. Ele foi preso e indiciado por homicídio culposo, agravado pelo exercício irregular de atividade de risco sem certificação. A empresa responsável pelo balão também estava em situação irregular junto à Prefeitura de Boituva. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Balonismo ressaltou que o balão não fazia parte do campeonato nacional que está sendo disputado na cidade de Boituva. Região está sediando esse campeonato nacional de balonismo no final de semana, aconteceu em Boituva. A distância entre o local do acidente e a área destinada para o campeonato nacional é de pouco menos de 25 quilômetros. A delegacia de Tatuí foi quem registrou a ocorrência e segue com a investigação no início desta semana. O piloto fica à disposição da justiça e testemunhas já começam a ser ouvidas a respeito desse grave acidente e como tudo aconteceu. Uma delas, por exemplo, informou já a polícia. É um comerciante de Araraquara, que tem nome de jogador de futebol, mas não é aquele. Gustavo Scarpa é o nome da testemunha, que falou inclusive com a imprensa, mas disse também à polícia que o piloto tentou pousar, caiu no meio de um laranjal e ali começou a bater. Foram alguns minutos tensos, caíram algumas pessoas para fora na primeira vez, ele tenta levantar de novo, voa por cerca de 15 minutos, tenta pousar novamente em um pasto e aí mais pessoas ficam feridas. O momento exato em que a tragédia foi confirmada com a morte desta mulher ainda está sendo analisado. Se ela cai nesse primeiro momento ou na sequência, na segunda tentativa de pouso. Ainda há também uma apuração que vai depender agora do corpo da vítima, dos exames necroscópicos, porque surgiu a notícia de que essa mulher poderia estar grávida. A nossa reportagem conversou, num momento triste, tenso, óbvio, mas em busca de informações com o pai dessa mulher. O pai disse que ela não estava grávida. Mas isso não significa que ela não pudesse, por exemplo, estar guardando essa informação para os familiares, fazendo uma surpresa, contar num outro momento. Então, somente o exame necroscópico que vai ser realizado ainda vai poder dizer se de fato estamos falando de uma perda de 2 vidas ou se essa mulher não estava em período de gestação. Acidentes com balões que precisam, obviamente, de uma apuração séria, é algo muito arriscado, porque é necessário ter um treinamento específico, a documentação do balão e o cuidado com as condições climáticas também. Nath Luquezzi, final de semana foi marcado por muitos ventos, inclusive aqui na região de Campinas, região de Sorocaba não foi diferente.
E essa é uma tendência para os próximos dias. Conta pra gente como é que vai ficar o tempo numa semana mais curta para alguns, porque tem feriado na quinta-feira. Bom dia para você, Nath. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. 10h26, deixa só a gente posicionar aqui certinho o seu microfone para você estar conosco aqui ao vivo na programação da RB. Ainda não temos Nath Luquezzi. Olha o suspense para ouvir a voz de Nath Luquezzi. Agora sim, bom dia para você. Isso é porque eu terei que falar mais essa semana do que você, entendeu? Então vamos ouvir menos voz de Nath Luquezzi. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, mas isso não é uma tendência para essa semana não, porque nessa segunda-feira, devido ao afastamento do sistema meteorológico que estava em ação aqui no nosso estado, o dia volta a ficar ainda mais seco, predomínio de sol entre poucas nuvens no estado de São Paulo. Então, ao amanhecer, as temperaturas seguem amenas, como foi o dia de hoje. Durante a tarde, a presença de sol em algumas horas do dia mantém as temperaturas em gradativa elevação, o que favorece o tempo ainda mais firme, presença do ar mais seco também e promove a redução da umidade relativa do ar, que deve ficar um pouquinho abaixo dos 30%. Sendo assim, essa tendência mesmo outonal de amplitude térmica, ou seja, temperaturas mais baixas pela manhã, voltando a esquentar um pouquinho ao longo da tarde e à noite as temperaturas voltam a cair. Então, essa é uma tendência aí para a semana. É lógico que eu vou trazendo um panorama das temperaturas, de como fica o tempo, se chega algum sistema aqui no nosso estado, que a gente sabe que chega de repente, mas por enquanto, atenção redobrada quanto à hidratação, porque o tempo permanece bastante seco e, como eu comentei, com valores de umidade relativa do ar abaixo dos 30%. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer os assuntos em pauta nesta semana curta, mas com promessa de trabalho na Câmara Municipal. Hoje, por exemplo, tem a votação de um projeto de lei que quer garantir estacionamento gratuito durante 15 minutos em clínicas e hospitais da cidade. Uma carência para quem for deixar um paciente, para quem não encontrar vaga e precisar ir embora sem ter que pagar por esse valor. Nós vamos trazer também uma novidade para você, morador de Campinas. A partir de agora, você pode resolver alguns problemas com a Sanasa, pedir segunda via, saber onde está acontecendo obra perto da sua casa, através do celular, sem necessariamente buscar a informação que promete chegar mais fácil até você na palma da sua mão. E nós vamos trazer também novidades a respeito dos brasileiros que estão em Israel e o trabalho sendo feito pelo governo federal através do Itamaraty para retirar um grupo de prefeitos, vice-prefeitos, outros políticos que foram ao Oriente Médio, disseram que estavam numa feira de tecnologia quando começam os ataques de Israel ao Irã e a resposta do país iraniano, colocando esses políticos brasileiros em bunkers e outros locais mais protegidos. Qual o plano para eles voltarem ao país? A gente vai saber a atualização dessa história na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo multou em R$ 370.200 a fabricante de produtos e a transportadora responsável do acidente que causou o derramamento de 2.000 litros de corante azul em um lago no Jardim das Tulipas, em Jundiaí, no dia 13 de maio. A companhia orientou as ações emergenciais para conter e diluir o produto. Além das multas, o fabricante deverá adotar medidas de segurança para prevenir novos acidentes, incluindo sistemas de contenção e protocolos de carga e descarga, processo que será acompanhado pela CETESB. Os peixes que sobreviveram ao desastre foram coletados e transferidos para um lago superior dentro do próprio parque, e alguns animais silvestres foram encaminhados à ONG Mata Ciliar. As capivaras que circulavam livremente pela região deixaram o local naturalmente, já que o parque é uma área aberta. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigliani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigliani, da nossa família para a sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes. Eu tenho um recado agora para quem está conosco pelo FM 85.7, para quem está na nossa audiência pelas plataformas digitais, para quem está, por exemplo, trabalhando, organizando as suas coisas e de ouvido ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Primeiro quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é um ERP e como funciona? ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, ou, no nosso bom e velho português, o Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. O ERP funciona como um sistema central que integra diferentes áreas da empresa, como vendas, estoques, financeiro, compras e atendimento, tudo em um só lugar. Então, em vez de usar a planilha separada, sistema que não conversa com outro sistema, o ERP organiza todas as informações em tempo real, ajudando os gestores a tomar decisões mais rápidas e seguras. E é aí que eu quero trazer para você algumas histórias de quem está modernizando a sua empresa com o trabalho da WK Radar. Você ainda acredita que um ERP, um sistema de gestão, vai cuidar só do financeiro da sua empresa? O Ricardo, que é CEO da Daiberger Indústria de Fragrâncias, também pensava assim. Só que a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para ele a solução de produção do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, o desenvolvimento dos produtos, até a avaliação dos clientes. E, claro, do financeiro também. Tudo amarradinho em um só lugar. WK Radar, o ERP, que não é qualquer ERP, acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta. Você pode acessar agora mesmo a página wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. E uma dica importante, aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar em sua empresa. Anote o número que eu vou te passar, vai ficar ainda mais fácil para o dia a dia do seu negócio. 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 10h35. Nath Luquezzi, uma segunda-feira importante para quem está buscando oportunidades no mercado através das ETECs, as escolas técnicas aqui do estado de São Paulo. Por que hoje é um dia
que os candidatos devem ficar atentos? É que hoje é o último dia para o candidato pagar o boleto da taxa de inscrição de R$30 do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais, as ETECs, para o segundo semestre agora de 2025. A prova vai ser aplicada no dia 6 de julho. Caso seja necessário, é possível emitir a segunda via do boleto pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Na portaria do processo seletivo e também no manual do candidato estão disponíveis todas as orientações para o pagamento, como também o detalhamento de todo o processo seletivo para o ingresso nas ETECs. A relação completa de unidades, cursos, vagas do processo seletivo para esse segundo semestre agora do ano de 2025 pode ser consultado também no site oficial do vestibulinho das ETECs. 10h36, a Sanasa anunciou na última sexta-feira melhorias no atendimento aos moradores em Campinas. É a implementação de uma nova tecnologia que facilita o acesso aos serviços da empresa. A apresentação aconteceu num evento na Sala Azul da Prefeitura da cidade. E quem vai explicar para a gente, direto do Paço Municipal, que modernização é essa e o que a gente pode fazer a partir de um aplicativo no celular, sem precisar sair de casa, é a repórter Lucimeire Ramalho, um aplicativo que já está funcionando, Lucimeire Ramalho. Conta tudo pra gente aqui no Manhã Bandeirantes. Oi, Heitor, é isso sim, né? O serviço Sanasa Digital, justamente com foco, segundo a Prefeitura e também a presidência da Sanasa, para beneficiar o consumidor, né? Para que o consumidor não tenha que, por exemplo, sair de casa e seguir até uma agência da Sanasa para, por exemplo, pedir uma segunda via da conta ou pedir um parcelamento, checar algo relacionado à conta. Então, por exemplo, a Sanasa vem aí com o site. O site já existia, mas agora totalmente repaginado e muito mais fácil de ser utilizado, onde a pessoa pode fazer isso, pedir a segunda via de uma conta, consultar um débito, fazer um parcelamento utilizando o site, tanto pelo celular quanto pelo computador também. Tem um aplicativo que também já era utilizado pela população, mas agora também totalmente repaginado e com mais serviços sendo disponibilizados para a população. E 2 serviços que são novos, Heitor. O WhatsApp da Sanasa, onde a pessoa pode também rapidamente ali, né? A maioria das pessoas utiliza hoje o WhatsApp, então a pessoa entra no WhatsApp ali, já pode resolver vários problemas relacionados à conta, segunda via, parcelamento. O 0800 772 1195, esse é o WhatsApp da Sanasa, a pessoa já salva ali na agenda e pode passar a utilizar esse serviço. E um outro serviço novo é do SMS também, que passa a ser utilizado agora, Heitor, para mandar informações a respeito, por exemplo, de obras, alguma obra emergencial que teve que ser feita ou alguma obra já programada. Com isso a pessoa já fica sabendo, se tiver que economizar água já faz isso, para não ficar sem o abastecimento também. Então esse é um novo serviço também disponibilizado aí pela Sanasa. O investimento em tudo isso, Heitor, R$5.900.000, investimento feito pela Sanasa durante os últimos 4 anos para chegar até agora, porque eles fizeram toda uma evolução no sistema, né? Trocaram um data center, isso para que esse programa, né, todo esse sistema aí, consiga atender toda a demanda da população que passa a utilizar então todos os serviços, né? O site, aplicativo, o WhatsApp e também o SMS. Então é uma maneira de fazer com que a população fique em casa e não tenha que sair e se deslocar para resolver esse tipo de problema, né? Eles até disseram, hoje quase ninguém vai na agência, por exemplo, para retirar um extrato, é tudo pelo celular. E o foco é justamente esse, que as pessoas consigam fazer esses serviços, consigam pedir esses serviços tudo pelo celular também, Heitor. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Olha, outra inovação, atendimento via WhatsApp. Então, para quem não quer exatamente baixar o aplicativo, não tem essa facilidade toda com a tecnologia, é possível também interagir com a central de atendimentos através de um número de WhatsApp que eu vou passar aqui para você. 0800 772 1195. Ah, mas esse 0800, mas é o WhatsApp? Sim, é o WhatsApp também. 0800 772 1195. Plataforma permite agendar atendimento presencial nas agências da Sanasa, cadastrar faturas em débito automático ou pedir uma segunda via por e-mail, consultar interrupções no fornecimento de água por conta de manutenção, denunciar vazamento de água e esgoto, solicitar benefício para aposentados e renovação de tarifa social e outros serviços através da plataforma. A Lucimeire Ramalho conversou com o prefeito Dário Saad e a gente vai ouvir um pouco mais sobre como essa tecnologia pode agilizar os serviços que muitas vezes a população reclama de ter muita demanda, mas pouca resposta, ou pelo menos não com a rapidez que se espera.
A Sanasa coloca aí toda uma estrutura de atendimento digital para a população. A população pode ser atendida na Sanasa através do site, através do WhatsApp e, se quiser, tem um aplicativo. Então isso é fundamental para modernizar a relação da Sanasa com os seus consumidores. A Sanasa e Campinas foram premiadas no ano passado como a cidade campeã em saneamento básico de todo o país, em relação às cidades acima de 500 mil habitantes, e a terceira no geral. E, sem dúvida, essa modernização da relação entre a empresa e o consumidor é fundamental. Ainda mais numa semana que nós temos a maior feira de tecnologia que Campinas realiza, uma das maiores feiras do Brasil que Campinas realiza. A Sanasa apresenta também essa modernização, esse atendimento digital à população de Campinas. Daria evitar que esse consumidor saia de casa, tenha que se deslocar, alguns bairros são mais distantes, né? Ajuda em tudo isso. Sem dúvida, facilita o acesso da população aos serviços que a Sanasa presta. E a população não precisa se deslocar, perder um dia de trabalho, ela pode, através do seu celular, ou eventualmente do seu computador, fazer ali todas as consultas, segunda via de contas, informar vazamento de água. A Sanasa também tem um canal, através desse pacote de tecnologia, de informar através do SMS, quando vai ter obra naquela região, sobre falta de água, para a população poder se preparar para um dia de obras naquela região que vai ter interrupção de fornecimento de água. A Sanasa faz isso através da imprensa, através de vários mecanismos, mas o SMS no celular da população ajuda muito, é mais um instrumento para que a população tome conhecimento. Então é importante. Esse é o prefeito Dário Saad falando sobre essa nova tecnologia que promete agilizar as demandas por conta dos serviços da Sanasa e informar a população também sobre a paralisação eventual no abastecimento. E a gente vai acompanhar se está funcionando certinho, se todos os problemas chegam de fato às equipes técnicas e se a população está tendo a resposta conforme se espera também com a nova tecnologia. Tem jeito, não dá para lutar contra a tecnologia, a gente tem que usar ela como aliada, inclusive para pagamentos de contas, inclusive para solicitação de segunda via se for necessário, porque hoje basicamente tudo a gente faz com o celular na palma da mão. Nath Luquezzi, hoje, por exemplo, até Pix automático começa a funcionar no Brasil? Pois é, com a promessa aí de substituir o débito automático e os boletos, o Pix automático entra em vigor hoje, nessa segunda-feira, dia 16. Extensão do Pix, essa ferramenta vai permitir ao usuário autorizar pagamentos periódicos a empresas, prestadores de serviços, como microempreendedores individuais, também para MEI. O cliente autoriza uma única vez e os débitos ocorrendo automaticamente na conta do pagador assim que ele autoriza. Então, desde o início do final de maio, agora, o Pix automático está disponível para todos os clientes do Banco do Brasil e a maior parte das instituições financeiras, no entanto, só começa a oferecer esse serviço agora, nesta segunda-feira. Para as empresas, essa nova tecnologia vai facilitar a cobrança ao simplificar a adesão à cobrança automática. Isso porque o débito automático exige convênios com cada um dos bancos, o que na prática só era possível antes com as grandes companhias. Então, como que vai funcionar na prática? A empresa envia o pedido de autorização de Pix automático ao cliente. No aplicativo do banco ou instituição financeira, o cliente acessa a opção Pix automático. Lê, aceita os termos da operação, define qual que vai ser a periodicidade ali da cobrança, o valor fixo ou variável e o limite máximo também por transação. A partir da data acordada, esse sistema vai fazer os débitos automaticamente. A cobrança pode ser feita 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive também em feriados. E o usuário pode cancelar essa autorização e ajustar os valores, periodicidade, a qualquer momento. Aí fica a dúvida também quais que são os tipos de contas, né? O Pix automático só é válido para pessoas físicas como pagadoras, empresas ou prestadores de serviços como cobradores. O pagamento periódico entre pessoas físicas, como mesadas ou salários de trabalhadores domésticos, é feito por outra modalidade, no caso o Pix agendado recorrente, que é obrigatório desde 2024.
10h45. Vamos girar a participação do nosso ouvinte. A primeira participação de quem está conosco, manda sua mensagem pelo 19 971021493, 971021493. Primeiro, agradecendo aqui a nossa querida ouvinte Noêmia, final do telefone 6060. A Noêmia escreve: bom dia, Heitor, tudo bem com você? Tudo ótimo, Noêmia, espero que esteja bem com você também nesse começo de semana. E ela dizendo: o rádio nos presta bons serviços e, por isso, agradecendo pela ajuda que deu na sinalização de rua aqui no Jardim Novo Chapadão. A Indec executou com excelência. Só é possível fazer essa atualização também graças à sua informação, Noêmia, porque o ouvinte participa conosco e nos ajuda a girar a notícia de tudo que está acontecendo aqui pela cidade. E é muito feliz, satisfatório para a gente saber quando uma informação é útil para quem está do outro lado. É para isso que nós estamos aqui, para prestar serviços a você, levar informação e também receber de volta esse carinho quando vem, é sempre muito bom. Noêmia que inclusive pergunta: Heitor, café com bolo, tá de pé ou não tá? Ah, lá. Precisamos um dia lá, Nath Luquezzi, fazer uma visita na região do Chapadão. Café e bolo, meu Deus do céu. Num friozinho desse? Nossa, combinação perfeita. A gente vai organizar. Convidou pra café e bolo. Convida que a gente vai. A gente vai pra cada barca furada, não vai comer um cafezinho Coisa com bolo boa, com o ouvinte, né? que gosta tanto da gente. Só precisamos achar uma data certinha, mas muito obrigado, viu, Noêmia, pelo carinho, pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Mensagem de áudio chegando também pra gente compartilhar com você. Bom dia, Bom dia, amigo Heitor. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Marco? Eu vou falar uma coisa aqui, cara, que, assim, com todo respeito aos prefeitos que foram para Israel buscar, eu não sei o que, dizem que é segurança, né? Que eles foram tratar de cursos de segurança, mas, ó, sinceramente, cara, não julgando e já julgando, eu falo pra você, Heitor, eu desconfio muito do que eles foram buscar lá, viu? Mas, em todo caso, eu não sei o que é, ninguém sabe, mas sempre fica aquela situação, a gente pensando, né? O que eles foram buscar lá? O que eles foram tramar lá? Né? Contra o governo Lula. Porque é isso que foram fazer. Eu tenho certeza disso quase. Certo? Tramar alguma coisa aqui. Para fazer aqui. E agora, pedindo para voltar. Ó. É que é o Lula, né? Grande demais. E eu, sinceramente, não teria essa conversinha comigo, não, se eu fosse presidente, cara. Olha, por mim, eles iam vir andando aqui, nadando ou voando. Porque acredito que o Lula não poderia mandar avião lá para buscar eles, não. Vai gastar muito, não é isso que eles falam? Acho que é um gasto desnecessário. Valeu, Heitor. É isso aí. Mensagem do Marco Silva Bedin, nosso ouvinte direto de Hortolândia. Então vamos contextualizar, porque a Comissão de Relações Exteriores do Senado foi quem divulgou a lista de prefeitos, vice-prefeitos e outras autoridades brasileiras que estão em Israel. Esse colegiado disse que articula o envio de aviões da Força Aérea Brasileira para a repatriação. A gente sabe os motivos e a gente vai também contextualizar como está o ambiente no Oriente Médio depois dos ataques feitos a Israel contra o Irã e a resposta iraniana também ao Estado de Israel. Segundo a Embaixada de Israel, 2 delegações brasileiras estão em visita oficial a convite do Ministério das Relações Exteriores de Israel. A primeira comitiva é composta por representantes do consórcio Brasil Central, que reúne Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. A segunda comitiva de brasileiros que foi a Israel é formada por prefeitos e funcionários municipais. Então vamos usar os mais conhecidos aqui, porque a lista é gigantesca, é enorme. Você acha que quando tem visita oficial fora do país é só com o governo federal que vai o bonde todo da alegria? Para governos estaduais e municipais isso também acontece. Prefeitos e vice-prefeitos que estão por lá. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião,
o prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Cícero de Lucena, prefeito de Macaé, no Rio de Janeiro, prefeito de Nova Friburgo, também do Rio, a vice-prefeita de Divinópolis, cidade de Minas Gerais, a vice-prefeita de Florianópolis, que também é secretária de Segurança Pública da cidade, a vice-prefeita de Goiânia e o vice-prefeito de Uberlândia, em Minas Gerais. Aí você tem do governo do Distrito Federal, secretário de Tecnologia, secretário de Desenvolvimento Social, secretário executivo institucional de Políticas de Segurança Pública, secretário de Agricultura. E aí tem um acompanhante da primeira-dama, outro acompanhante da primeira-dama. Só que a primeira-dama deixou Israel antes da escalada do conflito. A Maiara Noronha Rocha, ela foi embora de lá, mas os acompanhantes dela ficaram em Israel. Enfim. O governo de Goiás tem o secretário de Agricultura, o secretário de Saúde e a esposa do secretário de Saúde. O governo do Mato Grosso mandou um secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário de Estado de Saúde, coordenador de Tecnologia da Informação e da Secretaria de Saúde. O governador de Rondônia está em Israel, Marcos Rocha. Assim como ele, do estado de Rondônia, estão o secretário de Integração, o secretário da Casa Militar, secretário da Agenda do governador, secretário do Gabinete do governador e chefe das mídias sociais do governador de Rondônia. Consórcio Brasil Central tem, entre as figuras aqui, um analista internacional, assessor de comunicação, diretor de projetos, que estão ligados a esses governadores também. Aí vem uma lista de mais gente. Deixa eu pegar só alguns aqui que a gente olha e fala, tá fazendo o quê por lá? Tem um vereador do Rio de Janeiro, Flávio Guimarães Bittencourt do Vale. Tem o presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará. Enfim, eles chegaram antes do primeiro ataque de Israel ao Irã. E por lá continuam. A Joana Treptow vai contar pra gente um pouco mais de como eles estão lidando, vivendo e se comunicando com o Brasil em busca desse resgate imediato. Voltar aqui pro bunker por causa da sirene que tocou aí. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, é um dos políticos em solo israelense. A gente segue firme aqui, estamos sendo bem atendidos pela Embaixada do Brasil em Israel. Também estão no grupo o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, entre outras autoridades municipais. Por não ser comum ataques durante o dia, os brasileiros seguiram uma rotina pela cidade de Farsabá. Pela manhã, uma reunião com representantes do Ministério de Relações Exteriores de Israel. Mas a tensão começa a aparecer com a chegada da madrugada. Se acontecer, você já conhece o procedimento adotado aqui em Israel. Há algumas horas, o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Perizer, comunicou que o grupo voltou ao bunker. Não, tem gente que já trouxe até colchão aqui para ficar deitado aqui no bunker. Esse clima de incerteza e insegurança promete ditar as próximas horas. Com o fechamento do espaço aéreo israelense, as comitivas esperam por alguma alternativa para sair do país. 10 horas e 54 minutos, alternativas que são discutidas em Brasília com o Itamaraty. A Tayane Mello esteve mais cedo também na nossa programação, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Nós conversávamos também, né, Nath, com a Tayane agora há pouco para falar sobre como está a movimentação em Brasília, sobre essa ofensiva nova que acontece de Israel ao Irã, a resposta de Irã a Israel e como lidar com os brasileiros nos bunkers. E agora, Tayane, você pode atualizar para a gente, por favor, para o nosso ouvinte que está agora às 10h55 no ar, como é que está a situação, segundo os brasileiros, do Itamaraty em negociação com o Oriente Médio. Mais uma vez, bom dia para você, Tayane.
governadores e também secretários que foram participar de uma feira de tecnologia lá em Tel Aviv e acabaram encurralados aí no meio dessa guerra, né? Ontem a gente conversou com o senador Carlos Viana, que é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, que garantiu que já está sendo feito, então já estava sendo montado um protocolo de segurança para retirar ao menos 13 autoridades nesse primeiro grupo para a fronteira até a Jordânia. Então ele disse que serão todos escoltados, né? Será por terra, aproximadamente 3 horas de viagem de Tel Aviv até a fronteira. Agora são 6 horas na nossa frente, né? Já no início da tarde de lá. Ele disse que tinha previsão de acontecer às 7h30 da manhã. A gente ainda aguarda a atualização aqui do senador para saber se essa movimentação ela já começou a ser feita. Mas ele já tinha falado que esse deslocamento, mesmo por terra, só ia começar a acontecer depois do governo de Israel dar o aval positivo, né? Dizer então que era de fato seguro. O Ministério das Relações Exteriores, né, de Israel disse que está em contato contínuo com 2 delegações de representantes oficiais do Brasil, assim como também com outros convidados brasileiros que estão no país a convite do próprio Ministério das Relações Exteriores de lá. Disse que então o Ministério está auxiliando os integrantes pelas opções mais seguras para deixar Israel. Só que tudo depende, claro, do conflito, né? Do momento de conflito. A gente lembra que Tel Aviv está vivendo dias muito tensos, né? Dias de bombardeio. Então, tudo está sendo feito conforme o protocolo de segurança da melhor forma possível. No sábado, esse grupo parlamentar, né, que eu falei, que tem aí a presidência do senador Carlos Viana, emitiu uma nota de indignação ao governo brasileiro, fazendo um gesto em solidariedade a Israel. O grupo, então, disse que está indignado com a postura do governo do Brasil, que mais uma vez escolhe se alinhar aos que disseminam o terror, em vez de se posicionar firmemente ao lado das nações livres e democráticas. Então, há também essa instabilidade aí desse grupo parlamentar criticando o governo brasileiro. Em meio a toda essa tensão, a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Qualquer novidade, eu volto aqui com vocês. Agradecendo a nossa reportagem com a Tayane Mello, falando da saída dos brasileiros e do trabalho feito pelo Itamaraty. Agradecendo também a mensagem que chega aqui. O nome do perfil é Carlinhos Carlão. Heitor, sou teu fã, apesar do seu... Enfim, não entendi aqui. Mas tá falando alguma coisa aqui de política. Quem ajudou o Brasil em Brumadinho, seus ignorantes? Quanta ignorância não saber de segurança. Existe uma ligação histórica entre o Brasil e Israel, principalmente nessa questão de Brumadinho, sim, porque Israel é um dos territórios com altíssimo avanço de tecnologia militar, com altíssimo avanço de tecnologia bélica, e que sim, é fato que houve esse apoio por parte de Israel no caso de Brumadinho. Agora, também é fato que essa ofensiva de Israel contra o Irã precisa ser analisada do ponto de vista de momento e precisa ser analisada pelas baixas com o que está acontecendo no conflito já há algum tempo envolvendo Israel e Palestina. Então, eu volto neste momento a aquele chamamento de que a gente lembre que guerra não é Copa do Mundo. Guerra não é colocar a camisa de um time. Embora muita gente abraçou a bandeira de Israel por questões religiosas, não políticas, aqui no Brasil, sem entender a dimensão do conflito, sem entender a formação do Estado de Israel, a luta do povo palestino, e fica parecendo um debate de esquerda-direita, de PT, Bolsonaro, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando de algo muito mais complexo, de algo muito mais longe na história. A discussão sobre o que é o sionismo, sobre o direito de estar naquela terra, sobre Israel bíblica em relação a Israel territorial. Enfim, é uma discussão que leva horas aqui. Só acho que nós aqui no nosso mundinho, o que a gente precisa é entender o que está acontecendo, mas não necessariamente entrar de cabeça como uma torcida organizada para lá ou para cá, porque no meio tem inocentes morrendo dos dois lados. No meio tem gente que não escolheu nascer no território em que nasceu. Tem gente que não escolheu estar governado por um país que toma as decisões que toma.
e que é a grande vítima. Isso vale inclusive para os militares que estão na linha de frente, fazendo o papel que os líderes do alto de sua soberania, do seu bunker, de seus projetos individuais de poder, não dão a cara a tapa. Então a gente precisa lembrar que guerra não tem vencedor. Guerra vai perder todo mundo, inclusive a gente, com os impactos do que pode ocorrer economicamente. Porque estamos falando de uma região diretamente ligada à produção de petróleo, estratégica para os comércios também do Ocidente, mas que só dão valor quando está em conflito. Que aí lembram que, olha, precisa ver o que isso vai impactar também na nossa economia. Mais importante do que a economia são as vidas. Como a gente não tem a capacidade de ir lá parar uma guerra como essa, a gente precisa entender o que está rolando e como ela vai bater na gente aqui, daqui em diante. E sempre lembrar, guerra não é Olimpíada, não é Copa do Mundo. Torcer na guerra é torcer para ela acabar o quanto antes, ter o menor número de feridos possíveis. E aí vem as estratégias complexas que, claro, a Bandeirantes está entregando todo o conteúdo para você ao longo da nossa programação. Heitor, eu tenho uma dúvida nessa questão internacional, né, que ele tocou, que veio ajuda, né, para Brumadinho, uma relação internacional. É uma dívida eterna? É algo que não existe esse olhar, esse parâmetro, ou não? Tem que ter esse olhar mesmo tendo essa ajuda anterior? E aí vai de quem está no governo, porque geralmente a decisão é de o governo em plantão. Israel ajudou, mas também investiu aqui em diplomacia, em marketing, também fez essa ajuda humanitária mostrar para o mundo a capacidade que eles têm nas grandes tragédias e nos momentos mais tensos. Isso não significa que a gente tem que concordar com tudo que eles fizeram e que essa gratidão seja eterna. O que acontece no Brasil de hoje, no meu entendimento, é uma ideia política de Israel muito ligada principalmente à direita brasileira por uma questão religiosa. Por entender que Israel é o povo escolhido por Deus para a Terra Santa. Eu não sou especialista em Bíblia, longe de mim querer ser um teólogo, mas a Bíblia coloca como Jacó sendo denominado Israel no Antigo Testamento. E trata como Israel o povo descendente de Jacó. Não necessariamente sobre um território físico. Certo. Essa é uma das grandes discussões, um dos grandes debates. Daí a ter a sua crença, a sua fé, apoiar aquilo que a sua igreja defende é uma coisa. Agora, transformar isso em política de Estado é um passo muito diferente, que tem que ser visto de acordo com os interesses brasileiros, acima de tudo, e algo que sempre foi a característica do Brasil, a promoção da paz. O Brasil sempre foi conhecido como o amigão da galera lá no exterior. Sim. Como o país que não se envolve em conflitos e quando se envolve é para tentar acalmar, para tentar apaziguar. Como um país que esteve sempre na linha de frente de um pedido de paz. Em alguns momentos, historicamente, o Brasil teve outras posições pelo governo de plantão. Mas o mundo enxerga o Brasil como aquele que não se mete nos assuntos bélicos e que não tem um inimigo para chamar de seu que exija um domo de proteção nosso por risco iminente de ataque. Essa é a história da diplomacia brasileira. Isso passando por décadas, séculos e séculos. Eu acho que é assim que o governo tem que se posicionar novamente. Mas há uma pressão interna dos grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que o Brasil assuma a posição de que Israel está 100% certa no conflito. E há uma cobrança, sim, também por parte da esquerda para que Lula cada vez mais critique e determine um apoio à população palestina. Então, isso está virando no Brasil discussão de boteco. Só que enquanto ela é uma discussão apenas de bar, tudo bem. Sim. Tudo aconteceu assim. O Brasil também discutia a Guerra Fria no ônibus. O Brasil também falava de União Soviética e Estados Unidos. Demais, né? Mas tudo bem. Agora, nós vivemos uma era em que aquele tweet despretensioso de uma pessoa com 30 seguidores
pode bater no Palácio do Planalto. Exatamente. Que aquela conversa de maluco ganha espaço na grande mídia. Então, são tempos tensos, em que você não sabe exatamente onde está se filtrando a informação para chegar a quem toma a decisão. Por isso que a cautela é o mais urgente numa história como essa. O que nós temos, no meu entendimento, que fazer é isso. Enxergar o que está acontecendo, entender o que pode bater na gente como reflexo e torcer para acabar conflito. Mais do que isso, é torcida organizada sem conhecimento de causa. 11h06, mas para a gente fechar esse assunto, vamos com o nosso correspondente internacional, o Felipe Killing, para a gente entender como está o clima no Oriente Médio, porque estou fazendo todo esse discurso aqui, Killing, mas infelizmente na prática, no local dos conflitos, no território onde a população inocente está pagando o preço, o clima continua tenso, cada vez esquentando mais e, pelo jeito, sem nenhum caminho para conclusão rápida, né, Killing? 24 mortes desde o início dessa guerra entre os países na sexta-feira, 8 mortes nas últimas 24 horas e, segundo o governo iraniano, foram mais de 220 mortes no país. E existe uma preocupação muito grande da possível entrada de outras nações nessa guerra. Os Estados Unidos estão movimentando tropas no Oriente Médio, o Reino Unido também deslocando aviões ali para a região. O Irã tem também os seus parceiros, como por exemplo a Rússia e até mesmo a China, que compra muito petróleo iraniano. E hoje acontece inclusive uma reunião do G7 no Canadá, líderes ocidentais falando sobre essa guerra, e dá para perceber qual que é a posição europeia, por exemplo. Defende o direito de Israel de se defender, afirma que o Irã não pode ter uma arma nuclear, mas o caminho para isso é a diplomacia. Não é interessante para os europeus e para boa parte do Ocidente essa guerra. E por quê? Porque o Oriente Médio produz muito gás, muito petróleo, o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz e, se isso acontecer, vai encarecer a energia por aqui, produtos também. Então a União Europeia trabalha numa solução diplomática, mas o que a gente vê tanto do lado israelense como do lado iraniano é um tom cada vez mais bélico, prometendo mais ataques. Lembrando que essa é uma guerra pelo céu, né? Não são países que estão próximos, então você não coloca soldados na terra, você não coloca tanques. Israel tem enviado sua moderna frota de aviões, inclusive a última geração dos F-35, já o Irã adota uma outra tática, enviar mísseis balísticos de cruzeiro e até mesmo drones. Isso sobrecarrega o sistema de defesa israelense, domo de ferro, e alguns mísseis acabam passando, causando mortes e estragos no país. Muito obrigado, Felipe Killing, pela participação, também atualizando o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes, agradecendo aqui conosco também o ouvinte Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, desejando bom dia. O Manhã Bandeirantes tem um seleto grupo de ouvintes dos mais variados vieses ideológicos. Cada um de nós enxerga o mundo de maneira diferente. Eu gostaria de sugerir aos ouvintes para não baixar o nível. Vamos criticar, mas sem ofender. Somos irmãos da mesma pátria, nós não somos inimigos um do outro. A polarização só interessa aos políticos. Muito legal a mensagem aqui do Celso. É um cantinho que a gente tenta, né, Celso, deixar o ambiente de discussão aberta, de troca de opiniões, de troca de argumentos e, quem sabe, assim, a gente, no nosso cantinho, pelo menos, dá uma aliviada nessa agressividade que tá. Qualquer tipo de discussão hoje vai para uma briga de torcida organizada. Então, se a gente conseguir conversar sobre os assuntos, trazer opiniões contrárias e seguir a nossa vida depois das 11h30 da manhã, eu já me dou por satisfeito. A mensagem que chega aqui do André: para alguns cristãos que acham que Israel é cristão, pelo contrário, eles são judeus e nem tem Cristo como seu Deus. Cristo, no entendimento da fé judaica, é visto como um profeta, mas não o Messias. O Messias está por vir ainda na fé dos judeus e não vai ser alguém vindo dos céus. É um humano que vai ter algumas decisões, mas isso fica para uma próxima, fica para um próximo assunto. Tem mais mensagem de áudio? A gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia.
sobre Israel ainda. O Brasil acho que tinha que cortar relações com Israel, sabe? E quem que frente parlamentar Brasil e Israel, nunca vi um negócio desse aí, sabe? Eu vou falar, a gente está se alinhando com o pessoal de direita, sabe? Pessoal escroto, pessoal maldoso, pessoal ruim, né? Que tudo desculpa deles é terrorismo, eles inventam um negócio de terrorismo e falam que o cara é terrorista, né? Só que o terrorismo quem está fazendo são eles, né? Olha o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, olha o que Israel está fazendo, né? Parece que a Segunda Guerra não ensinou nada para eles, né? Eu morei 10 anos na Alemanha, você não pode nem fazer nada lá, que qualquer coisa é antissionista lá, sai lá como chama o negócio. Então, sei lá, esse cara que falou isso aí pra você é um fanfarrão, entendeu? Um fanfarrão mesmo. Que eles ajudaram em Brumadinho, o Brasil também ajudou. Quantos judeus que não vieram pra cá na Segunda Guerra? Se não fosse o Brasil ajudando, os outros países não tinha nem existido, né? Nem existia mais. Essa que é a verdade. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, boa semana. Dá até raiva desses caras. Calma, não, o espaço aqui é democrático e o que a gente quer é entender o que está acontecendo no mundo, mas sem entrar nossa briga no dia a dia. A gente já tem tanta discussão aqui que a gente olha e fala, pra quê? E eu faço minhas as palavras do Celso. Conforme a gente sobe o tom, os políticos riem. Porque para eles é ótimo. Sim. Para quem tá no poder ou para quem frequentou o poder recentemente, quanto mais ficar um contra o outro, melhor. Você não cria massa pensante, você não cria... Não tô falando dos ouvintes aqui, tá, gente? Tô falando do Brasil como um todo. Vai alimentando as próprias torcidas organizadas dos políticos, porque daí para eles é confortável. Não se discute uma alternativa. Fica nessa. Sai um, entra outro, sai outro, entra um, sai um, entra outro, sai outro, entra um, e eles vão se revezando no poder. A mensagem do Adriano Vermelho: é muito difícil fazer uma análise completamente isenta e mais, opinar sobre uma guerra ainda não declarada, mesmo assim uma guerra. Não é uma coisa simples. De certo e de errado, não tem essa dicotomia. Não há santos. Todos, ao meu modo de enxergar, têm o legítimo direito a fazer o que faz e seguem se bombardeando. O Irã quer o direito de beneficiar urânio, que dizem seria uma revolução na geração de energia em seu país. E outra nação envolvida, Israel, diz que são ataques preventivos, porque eles, com seus espiões, descobriram um projeto bélico para construir bombas de ogivas nucleares, que com certeza serão jogadas em Jerusalém, das poucas coisas em que eu concordo que farão. Tanto que, além das instalações, eles assassinaram quase todos os cientistas envolvidos nesse projeto. O Adriano vê muita gente se posicionando a favor ou contra e me pergunto, como conseguem? Veja, um conflito secular, para dizer o mínimo, que já ceifou tantas vidas inocentes, ou nem tanto, e que gera um ódio que se acumula geração após geração. Não dá pra gente aqui tão distante conseguir, com certeza, apontar quem está certo. Olhando um pouco além, quem adora isso? Estados Unidos, que sempre tiveram mais que rusgas, interesses em seu território iraniano, mas isso já é outro assunto. Antes de julgar ou se posicionar, analise, estude e nunca fique do lado da guerra. Onde será, Heitor, que andam aqueles valorosos diplomatas negociadores que já salvaram esse planetinha muitas vezes? Hoje, ao vivo, vemos nossas atrocidades. Bem-vindo ao começo do fim. Será um bom dia. Eu acho que os diplomatas que defendem a paz, aqueles que estão do lado do fim do conflito, eles estão aí. Eles só não estão tendo a mesma voz. Porque os bélicos, os apaixonados, os fanáticos ganham mais espaço, ganham mais voz. E aí a voz da calmaria, a voz do deixa disso fica para trás, fica em segundo plano. Os governantes que estão no poder fazem parte disso também, né? 100%. Inclusive o atual líder de Israel, Benjamin Netanyahu, que vai entrar para a história, imagino eu, de um jeito que não gostaria que um governante entrasse, não. Porque vários momentos é ele quem acende o pavio do conflito. Talvez peças diferentes não fizessem esse mesmo resultado, né? Como aconteceram em outros momentos, governantes com um tom de diálogo, e isso vale do diálogo dos dois lados, obviamente. Há sempre a tensão de conflito, mas não é uma região que vive 24 horas ou viveu 24 horas no conflito no último século. Existiram momentos ali em que havia um caminho para o acordo acontecer. Mas o acordo não acontece e a história vai se repetindo, infelizmente. Para a gente fechar aqui esse nosso giro, a mensagem do Edmilson dizendo que concorda com o Celso. Ultimamente as opiniões estão muito polarizadas e agressivas.
Não precisamos fomentar o que é tão criticado. Muito obrigado a todos que participaram. Um rápido intervalo, depois a gente volta com o pezinho no chão na nossa região, porque tem sessão na Câmara Municipal hoje e tem assunto que mexe diretamente com a nossa vida. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Manhã Bandeirantes. 11h17. O tempo tá voando nesta segunda-feira, mas ainda em tempo de nós falarmos com você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigado a você que está conosco nesta edição desde cedo. Você que está chegando agora, daqui a pouco tem o Noticiário Esportivo com Carlos Henrique e o Nossa Área dentro da programação com o timaço de Carlos Batista. Numa semana mais curta, quinta-feira, feriado. Estará de folga, Nath Luquez? Nananina não, estarei trabalhando. A escala, né? Folgou na última. Pois é, da próxima eu quero folgar depois. Quem trabalhou na última folga nesse final de semana? Quem trabalhou na última vai merecer uma folga, viu? Até o último caso, se não te ligarem, pode ficar com o telefone do lado ali. Só esperando. Não brinca com essas coisas. Vai estar no modo avião. Quinta e sexta-feira, Edson Souza estará aqui com você na sua companhia no feriado da quinta-feira, na sexta-feira com o nosso programa que começa um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã. E nesta semana, muita gente vai poder também se organizar, por exemplo, com algumas coisas que geralmente não dá para fazer no dia mais corrido, mas que quem está de folga, quem vai emendar o feriado, consegue ter algumas organizações. Por exemplo, essa semana, Nath Luquezzi, tem o Procon. Para quem às vezes tem um problema com alguma empresa, para quem tem um problema com alguma marca, mas não tem tempo para ir até o Procon. Nesta semana vai ter um plantão em um bairro aqui da cidade para tirar dúvidas e eventualmente encaminhar processos também aqui de Campinas. Exatamente. Um dia antes ali do feriadão, né, dessa emenda de feriado na próxima quarta-feira, então agora dia 18 de junho, mais uma edição daquele plantão de 2025 no Centro de Integração da Cidadania, o SIC Vida Nova. Esse atendimento vai ocorrer das 10 da manhã até as 3 da tarde e precisa ser agendado pelos telefones. Então já anota aí, DDD 19 3226-6161 ou 3226-6989. O SIC fica na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, Conjunto Habitacional Vida Nova. Todos os meses, então, o Procon Campinas leva esse atendimento ao SIC Vida Nova e os consumidores podem manifestar interesses por atendimento no local, em datas futuras, tendo sempre como contato esses telefones que eu acabei de mencionar. Se for registrado aumento significativo pelos atendimentos, a presença do serviço no espaço poderá ser ampliado, então. Esse
posto do Vida Nova oferece todos os serviços disponíveis pelo órgão, como orientações sobre os direitos do consumidor, registro de reclamações e denúncias, abertura de processos, entrega de material educativo sobre consumo consciente. Lembrando que a unidade fixa de referência para quem precisar desse atendimento em outra data, sem ser nessa quarta-feira, é o PROCON da unidade Ouro Verde do Agiliza Campinas, que também funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na unidade do Ouro Verde e nas demais unidades do Agiliza, o atendimento pode ser marcado também pelo telefone 151. Para o posto no PROCON Poupa Tempo do Campinas Shopping, o agendamento pode ser feito pelo site poupatempo.sp.gov.br. A Câmara Municipal hoje vai discutir um projeto de lei que fala a respeito da gratuidade em estacionamentos de hospitais públicos e privados da cidade. O projeto é do vereador Luiz Carlos Rossini, o presidente da Câmara, que está no Republicanos. Nessa eleição já disputou pelo Republicanos, o mesmo partido do prefeito Dário Saad. A argumentação do vereador presidente da Câmara é de que 15 minutos é um tempo insuficiente para que o paciente ou um visitante consiga usufruir dos serviços prestados pelos estabelecimentos, o que justifica a isenção da cobrança. O projeto garante a entrada nesses locais apenas para embarque ou desembarque de pacientes ou visitantes. Como não há prestação de serviço nesse curto período, não se justifica a cobrança. Além disso, muitas vezes não há outro local que não seja no recinto do estacionamento para os pacientes desembarcarem. Então é para evitar que, por exemplo, você vá levar alguém que está precisando de atendimento médico e o óbvio, se a pessoa está precisando ir para o hospital, ela está com uma dificuldade, no mínimo, de se locomover tranquilamente. Seja por questão física ou questão psicológica, enfim. E aí é aquela passada de entrar no estacionamento, deixar a pessoa na porta, sair, tem lugar que já cobra por essa passagem. Então, o projeto de lei é para que todos tenham os 15 minutos de tolerância, que é um período que o vereador entende que não dá tempo de você descer para fazer qualquer pedido de consulta ou para fazer uma visita, mas é o suficiente para não dar esse tipo de dor de cabeça. Absurdo para mim é isso não ser ainda uma regra, se não por lei municipal, por bom senso das empresas que operam os estacionamentos em hospitais, né? Se precisa virar lei é porque tem gente que não está tendo esse mínimo de tato de que a pessoa que vai no hospital não vai para passear, não vai para dar um rolê no hospital. Ah, mas tem gente folgada que para o carro aqui dentro e vai fazer outras coisas. Por isso a cobrança do estacionamento. Mas em 15 minutos não dá tempo de fazer algo que comprometa o andamento de todo um estacionamento, mas pode ter certeza que para aquele paciente que precisa chegar mais próximo à porta, esses 15 minutos da carona que foi levá-lo vai fazer toda a diferença. No mais, tem discussão de diploma de mérito esportivo, outro mérito esportivo, diploma, medalha, como diria Mutley. Que mais? Um projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, altera e revoga dispositivos da lei, questões mais burocráticas, enfim, o assunto do dia vai ser esse hoje. Amanhã tem outro assunto. A audiência do vereador Vini Oliveira, a segunda da comissão processante, que vai acontecer na cidade. Depois da médica que fez a denúncia, que fez o processo de abertura de comissão processante, que pode levar à cassação do parlamentar, amanhã é a vez dele falar ao lado do advogado e ao lado de testemunhas por ele também sugeridas. Às 11h24, o nosso Manhã Bandeirantes, mais uma vez agradecendo pela sua audiência, segue com os assuntos que marcam a nossa região. E a Nath Lucchesi vai trazer uma outra informação, depois de um programa mais quente. A gente tem prestação de serviço também sobre algumas datas que marcam esta semana. A Nath falou sobre o fim da ETEC, o prazo para o pagamento da ETEC hoje, mas outros jovens estão de olho num outro calendário. Quem vai completar 18 anos precisa ficar atento à data para o alistamento militar,
E até o final do mês, Nath Luquezzi. Exatamente. Então, jovens do sexo masculino que completarem 18 anos agora, no ano de 2025, têm até o próximo dia 30 de junho, até o final do mês, dia 30 de junho, para fazer o alistamento militar obrigatório. Esse prazo também se estende aí para jovens do sexo feminino que completarem também 18 anos nesse ano e que desejam voluntariamente se alistar ao serviço militar feminino. Em nota, o Ministério da Defesa informou que para ambos esses casos o alistamento pode ser feito de maneira online mesmo por meio do site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em qualquer junta de serviço militar. Esse comunicado esclarece que o recrutamento militar se divide em 50 etapas. Então, o alistamento, a seleção geral, a designação, a seleção complementar e a incorporação ou matrícula que se sucedem aí ao longo do ano. Agradecendo a participação aqui do Cachelli, final do telefone 8793, agradecendo também a audiência do Edivalmir Massa, do Colombini, conosco também nesta edição do Manhã Bandeirantes, e agradecendo a você que vai continuar com a nossa programação. Você sabe que Grupo Bandeirantes é multiplataforma, né? A Nath Luquezzi, por exemplo, daqui a pouco, 1h30 da tarde, estará na tela da Band Mais TV ao lado da Lari Lopes, na apresentação do Band Mulher. E ela espera você hoje com quais atrações? Hoje, para começar bem a semana, teremos música no Band Mulher e vamos conversar também sobre longevidade 360, como manter pele, cabelos, unhas, sono, tudo em dia para envelhecer da melhor maneira possível. A gente vai te contar hoje à 1h30 da tarde. Claro, eu trago também todos os babados do mundo dos famosos, que finalzão de semana pegou fogo. Espero você um pouquinho mais tarde, às 5h30 na tela da Band com o Brasil Urgente, e amanhã estaremos de volta também aqui na programação da RB, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, a repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o esquenta pra bola rolando. Hoje tem Mundial de Clubes, Copa do Mundo, FIFA de Clubes, para falar o nome correto. Hoje tem Flamengo com transmissão aqui na RB. Um grande abraço e até mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas anunciou um projeto para instalar ares condicionados nas salas de aula das 45 escolas municipais do ensino fundamental até o início do ano letivo de 2026. O investimento total será de R$ 26,6 milhões, sendo 10,6 milhões destinados à compra e instalação dos equipamentos e o restante para adequações na rede elétrica das unidades escolares. Segundo a pasta da Educação, cerca de 19 mil alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental serão beneficiados com o projeto de climatização nas salas de aula. A administração argumenta que a medida atende a uma demanda crescente por melhorias no conforto térmico nas escolas municipais, especialmente diante das fortes ondas de calor registradas nos últimos anos. A Prefeitura vai abrir um processo de licitação para a contratação da empresa responsável pela compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais nesse mês de junho. A expectativa é que a empresa vencedora seja definida até agosto. As obras de readequação elétrica nas escolas já começaram neste mês e devem ser finalizadas até fevereiro de 26. A previsão é que os primeiros equipamentos comecem a ser entregues e instalados a partir de setembro deste ano. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19-3294-287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.